Se Deus habita na sua vida, se a graça do Senhor Jesus está no seu coração, por onde você passa, você vai deixar a bênção de Deus pelo caminho, porque você é abençoado. Seja com a palavra, seja com uma oração, coisas de Deus acontecem, porque Deus, Ele é tremendo e Ele usa as nossas vidas. Mas quando nós estamos fora da vontade de Deus, a gente não leva a bênção, nós levamos o juízo de Deus. Olha para o verso 15. Porém o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Interessante é que quando o Senhor chamou Abraão, no capítulo 12, no início desse capítulo, Deus disse que faria dele uma bênção. Aqueles que abençoassem ele seriam abençoados. E que Deus faria dele uma grande nação. Deus disse: e farei que toda a terra, todos os povos da terra sejam abençoados por você. Mas quando ele saiu da vontade de Deus, começou a perseguir estratégias humanas para a solução dos seus problemas, quando ele chega lá no Egito, ele não leva a bênção, e ele leva sim a desgraça. A mesma coisa acontece no capítulo 20 de Gênesis, quando ele repete a mesma estratégia com o rei de Gerar, o rei Abimeleque. É a mesma coisa, não vem bênção. A Bíblia vai nos ensinar que quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente sofre. E a Bíblia conta a história de um profeta, o profeta Jonas. Ele recebe um chamado de Deus para ir até Nínive, mas ele não atende o chamado de Deus. Ele vai para Tarsis, que era o sentido oposto. E nesse caminho ele entra em um barco. E todo mundo que estava no barco com Jonas estava sofrendo com Jonas. Todos que estavam no barco com Jonas estavam enfrentando a tempestade de Jonas. E às vezes nós não entendemos a realidade disso. Quando eu não estou vivendo a vontade de Deus, eu não sofro sozinho. Eu levo muita gente do meu lado para sofrer comigo. Se você não está caminhando do jeito de Deus e não está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, a sua casa está sofrendo, porque Deus não pode abençoar a sua casa. Todos sofrem. Às vezes, por causa dos meus pecados, todos da casa sofrem. A casa de Faraó toda estava sofrendo. Abraão estava sofrendo. E assim é a nossa vida. Jonas no barco estava sofrendo. Da mesma maneira, quando nós começamos a trilhar o caminho que não é de Deus, o juízo de Deus vem sobre a nossa vida. Por que o juízo de Deus vem sobre a nossa vida? Porque Deus é mau? Ele está com chicote nos batendo? Não. O Senhor Jesus põe o juízo na nossa vida para que nós possamos acordar antes que seja tarde demais. Porque se Ele não estivesse mexendo nas circunstâncias das nossas vidas, a gente ficaria tão maravilhado, tão admirado das obras das nossas mãos, que nós não íamos perceber que pecado é pecado. A gente não ia perceber que angústia é angústia. Deus tem que intervir na vida de Abraão 2 vezes, porque ele cometeu 2 vezes os mesmos pecados. Imagina se Deus não pesasse a mão sobre ele. Se o seu coração estiver no lugar errado, Deus vai ter que chacoalhar a sua vida. Porque senão você vai estar tão fixado naquela coisa que você não vai dar meia volta e seguir em direção do projeto de Deus para a sua vida. Às vezes nós colocamos alguns sonhos nas nossas vidas. E às vezes esses sonhos não nos levam a lugar nenhum, a não ser sofrimento, porque às vezes está fora da vontade de Deus. Se a gente está no centro da vontade de Deus, os valores das nossas vidas, e a gente acha equilíbrio entre essas coisas,
O que Deus quer é a bênção na nossa vida. Ele não vai transformar o que é maldição em bênção. Ele vai ter que transformar o nosso coração com os nossos valores para que a verdadeira bênção de Deus caia sobre os nossos corações. Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias, Deus usa até mesmo incrédulos como profetas. A Bíblia não fala como o faraó descobriu a mentira. Mas no capítulo 20 de Gênesis, se os irmãos quiserem ler depois, conta a história de quando Abraão vai até Gerar, né? E ali em Gerar, o rei Abimeleque, um homem incrédulo, ele descobriu a mentira por meio de um sonho. Deus falou com ele por meio de um sonho. Ele disse: essa mulher não é irmã dele, irmã de Abraão. Essa mulher é esposa dele. E por causa disso, ninguém na sua casa vai ser abençoado. E o rei tenta argumentar com Deus por meio do sonho, dizendo que ele tinha sido iludido, que ele tinha sido enganado. E Deus disse então que ele não pode abençoar o pecado. E então ele manda que Abimeleque devolva Sarai a Abraão e os manda embora. E então Abimeleque chega até Abraão, pai da fé, olha para ele e diz: homem, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? E a profecia de Deus, palavra dura, vem da boca de um incrédulo para confrontar o coração de Abraão, que era o pai da fé, que é o pai da fé. Às vezes acontece isso nas nossas vidas. É aquela pessoa que nós menos esperamos e joga aquele balde de água fria na gente e nos coloca nos nossos lugares. Chega a dar um arrepio. Isso acontece porque Deus quer que nós voltemos para o caminho dele. E nós devemos tomar cuidado para que nós não sejamos aquelas pessoas que espalham a dor, aquelas pessoas que espalham o sofrimento, mas sim pessoas que espalham as bênçãos de Deus. E a terceira lição que nós aprendemos está no capítulo 13. São os primeiros 4 versículos. Diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as 2 jornadas do Neguebe até Betel. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde o primeiro estivera a sua tenda. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. E ali nós vemos que Abraão tem jeito. Ele volta para o lugar de onde ele saiu. Ele volta para o lugar de onde ele havia construído o primeiro altar para o Senhor. Deus mexeu na vida dele. E ele estava peregrinando ali no Egito. E ele tem que voltar para o lugar de onde ele saiu, o primeiro lugar. E ali, em Betel, ele busca o Senhor e Deus se manifesta a ele. A lição que nós aprendemos aqui é muito preciosa. Ele diz: volte antes que seja tarde demais. Não adianta a gente ficar peregrinando por essa vida. Só há um lugar onde nós podemos encontrar certeza de vitória. E é quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Só ali Deus faz coisas tremendas. Quando nós colocamos o Senhor Jesus entronizado no centro das nossas vidas, Deus reconstrói a nossa vida. Então era isso que eu queria preparar para hoje. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.